Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Edge Brasil. Aqui quem fala é o Carlos Machel. No nosso sexto vídeo da série de vídeos sobre o Microsoft Engine Framework, nós vamos falar um pouquinho mais sobre memória, né? Como hoje a gente já apresentou o que é um agente, a gente já sabe o que é um agente, o que são as sessions, as conversas, né? Que eram as threads, e agora a gente vai ver como salvar essa conversa em algum storage customizado externo e também memórias do usuário, como é que você salva informações específicas do usuário que possa sobreviver em diferentes locais, em diferentes conversas, por exemplo, né? Então a gente vai aplicar esses conceitos e vai demonstrar como é que funciona cada um deles isolado e mostrar como é que funciona eles em conjunto. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quanto que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. Como sempre, a gente vai dar uma repassada aqui, né? Então a gente tem o nosso sexto vídeo, então a nossa sexta pasta, que é de memory. Então a gente já teve a de intro, threads, functions, middleware, structure, output e agora temos a de memory. A de memory é uma web API normal, igual a gente já estava fazendo, e aqui a gente tem algumas coisas diferentes que a gente vai passar. No nosso serviço, a gente vai mostrar aqui o módulo. A gente tem as chamadas de run no provider, run user memory e both. Os nomes não são tão criativos, mas é só para questão de demonstração. Vamos rodar e aí depois a gente debuga, eu passo pelo código para poder vocês verem como é que funciona. Espera aí. E vai abrir o nosso código. Escala. Então aqui a gente tem o nosso run. Esse é o run normal. Então se a gente vir aqui no nosso service, para quem já está acostumado, a gente faz um run eu vou fazer o run no provider e depois eu faço o run para vocês. Eu troquei o nome, não tem problema não. Então vou fazer um run sem provider. Então aqui a gente vai fazer a chamada e aí o que é a ideia aqui? Ele recebe um user input e ele pode receber um current state. Esse current state você salvaria num banco, salvaria em algum outro local, beleza? Então essa é a ideia. Aqui eu só estou retornando para a gente poder colocar, para poder a gente fazer a nossa conversa no Web API. Então aqui ó, vamos perguntar de sempre qual é a capital do Brasil. E aí eu não vou passar obviamente em nenhum estado. Então eu faço a chamada e aí ele vai me retornar o texto e o serializado. O que ele está me retornando aqui? O estado com as mensagens, o nome, criado, a role, os conteúdos e a message ID. Então aqui ele pergunta qual é a capital do Brasil e aqui ele já responde, a capital do Brasil é Brasília. Se eu quiser continuar essa conversa, eu pego esse JSON aqui, jogo aqui e vou perguntar e da Argentina. Tudo bem? Então aqui ele vai me responder, porque ele tem essa informação, então ele vai responder, ele tem o contexto, ele tem qual é a conversa anterior, então ele vai me responder, a capital da Argentina é Buenos Aires. Então vamos olhar no código. Aqui nesse primeiro ponto, que é o Run Without Provider, né? Então aqui a gente tem o nosso agente, o downGet chat client as AI agent, e passo as instruções e o nome, só isso. A session, se for nulo, eu crio uma nova session, senão eu desrealizo aquela session para a gente poder fazer, e faço um run async. Pego a session, serializo ela e retorno no meu resultado. Então não tem muito segredo. Isso aqui a gente já viu em outros exemplos, né? Então se eu vier aqui e fazer essa pergunta aqui, ó, por exemplo, e da Argentina sem contexto, ele não vai ter muito o que fazer.
Você gostaria de saber algo específico sobre a Argentina? Então ele não vai ter nenhuma informação, ele não vai ter contexto. Legal, então aqui a gente já sabe como é que funciona o fluxo. Vamos para o provider, né? Vamos para quando está salvando esses dados em algum lugar externo. Então aqui a gente tem o nosso usuário, qual a capital do Brasil. E aí, não vou passar nada de current state, que eu não tenho. Eu vou passar aqui primeiro, depois eu dou o breakpoint com vocês. E aí, olha só que legal. Ele retornou um serialize state com um chat history provide state com um código. Então, a minha mensagem ela foi salva numa base externa e a única coisa que fica no meu estado é essa informação. Então, vamos pegar aqui para vocês verem como é que funciona realmente. Eu estou pegando o mesmo JSON, né? Pegando o JSON do serialize state e aí ele respondeu: a capital do Brasil é Brasília. E da Argentina, eu mando a capital da Argentina é Buenos Aires. Então ele tem a informação do estado da minha conversa. Ele salvou a conversa. Então ele recuperou, pegou o que eu perguntei e devolveu. Beleza? Então esse é o primeiro fluxo da nossa run. Então agora a gente vai explicar como é que funciona esse processo. Bom, o nosso início aqui do agente ele é o mesmo, né? Um as AI agent. E aí a gente passa as instruções, o nome. Aqui que é diferente, que a gente está definindo um chat history provide factor. O nome mudou já na documentação, mas ainda não mudou no pacote Nugget, então quando mudar eu atualizo. Mas essa factory é onde vai indicar que a gente vai passar uma nova instância desse vector chat history provider. E aí esse carinha, ele onde vai salvar as informações da nossa conversa, tá? E aí ele vai passar um valor e esse valor vai ser salvo no estado de serialização. A nossa Vector Store, ela é salva aqui, ela é privada, estática e ela deriva, né, do in-memory Vector Store. Então aqui, se você botar em produção, óbvio que você não vai usar um in-memory, você vai botar alguma outra coisa. Desde que ela seja herdada do Microsoft Extension Vector Data, ela vai fazer as implementações da mesma maneira. Então é mais fácil você mudar, migrar, fazer testes locais, depois botar em produção com alterações mínimas, tá? Então isso que é legal de usar essas extensões, essas abstrações. E aí, como é que funciona, tá? Ele tem 2 pontos que é principais. Todo o resto pode mudar entre um e outro, né? Mas o que não muda? O Invoking Core Async e o Invoked Core Async, tá? Esses dois não vão mudar, beleza? Então esses dois são os nossos 2 métodos que são invocados em todas as chamadas. O Invoking Core Async, ele é invocado antes do modelo, que ele vai recuperar as mensagens e vai retornar para o modelo, para poder o modelo entender o contexto. E o Invoked é que ele vai salvar as mensagens. Então ele vai salvar as mensagens da minha pergunta e vai salvar as mensagens da resposta do modelo. Então a gente vai debugar aqui e vai ver como é que funciona. Beleza? Aqui, ó, eu tenho uma conversa e eu vou fazer assim: qual a capital do Brasil? Eu vou fazer sem nenhuma conversa, sem nenhum ponto. Ele vai recuperar, vai passar, não tem nenhuma mensagem, né? E aí ele vai fazer a chamada ao modelo. Assim que retornar, ele vai bater nesse Invoked Core. Aqui é a implementação. Se não deu erro, não salva nada. Aí instancia a session DB aqui, que é o nosso estado, e vai definir, vai construir as mensagens. Aqui ele vai pegar as 2 mensagens, qual a capital do Brasil e a capital do Brasil é Brasília, que é a resposta do assistente.
e vai adicionar na nossa coleção, tá? Então aqui ele retornou. Vamos pegar aqui e vamos fazer a nossa pergunta de novo. E da Argentina. Vamos ver o que ele vai retornar. Ele vai pegar e vai pegar as mensagens. Aqui ele já tem as duas mensagens, com a capital do Brasil, Brasília, né? E aí ele vai retornar no Invoked Core, ele vai adicionar a resposta do modelo e a minha pergunta. Então aqui ele tem que passar da Argentina, a capital da Argentina é Buenos Aires. Então aqui ele fez as duas chamadas e ele vai salvando o histórico e aí ele sabe quando recuperar. E aí ele sabe que ele recupera o estado a partir dessa informação, desse ID aqui que a gente gerou. Então essa é a ideia do History Provider. É uma coisa que ficou faltando falar, na verdade eu falei dois, né, que é esse override aqui do Invoking Core e esse override do Invoked Core, mas a gente também tem a parte onde a gente passa, né, o nosso Session DB Key. Então a gente serializa naquele ponto a nossa Session DB Key para poder passar. Então nesse cara a gente está passando e aí por isso que ele passa na nossa chamada aqui um chat History Provider State, passando esse carinha aqui. Então ele tem o nosso estado serializado, é só a identificação da coleção. E aí a partir daí você salva isso no banco, por exemplo, quando você vai recuperar, você pode salvar essa informação no banco e recuperar depois, né? É bem mais simples do que salvar a informação inteira, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, vai fazer uma chamada pro nosso Run User Memory, né? Então aqui eu vou fazer a chamada com a capital do Brasil, né? E não vou passar nenhum estado, né? Aí eu vou passar aqui e ele vai retornar o que? Vamos ver. Antes de responder a sua pergunta, posso saber o seu nome, por favor? E aí você vê aqui, ó, tem uma coisa a mais aqui, ó, AI Context Provider State, que ele tem um username e user age. Então, quando eu fizer uma pergunta, antes de eu tentar fazer qualquer pergunta, ele vai me obrigar a responder a idade e o meu nome. Meu nome é Carlos. Aí, vamos ver? Ele vai passar por um fluxo, eu vou explicar já esse fluxo. E aí, ó, meu nome é Carlos, ele vai falar: olá Carlos, pode me informar a sua idade? Aí, ó, se você olhar aqui, ó, AI Context Provider State mudou, ele tem agora o username Carlos, falta o user age. Aqui eu vou pegar, aí eu pego todo esse carinha aqui, né, que a gente tem, jogo pra cá, e aqui eu vou botar meu nome, eu tenho 39 anos. Aí ele vai fazer as instruções, vai passar, vamos ver. Desculpa. Ó, aí aqui ele passou, username e user age. E aí a partir de agora ele pode falar, eu posso fazer uma pergunta. Então aí eu vou falar assim: qual é a capital do Brasil? E aí ele vai passar por esse carinha. Olá, Carlos. Ah, desculpa, porque eu não passei o meu provider no estado atual. Ah, agora eu perdi. Deixa eu pegar aqui. Minha idade é 39 anos. A gente vai salvar aqui. O meu contexto não tinha aquela informação porque eu não tinha passado o estado, a session atualizado. Aí aqui, ó, 39 anos. Aí eu tenho que pegar esse carinha, lembrar, copiar ele todo, deletar o que tá aqui e passar. Aí aqui eu vou passar qual a capital do Brasil. Aí eu vou rodar. O que ele vai fazer?
Carlos, a capital do Brasil é Brasília. Então ele já sabe meu nome, já tem as informações de idade, tudo mais que é o que eu pedi, e agora ele pode me responder normalmente. Então essa é a ideia do UserInfo. Como é que funciona? Vamos lá. O nosso agente, a gente faz a construção dele com esse carinha aqui, ó, AI Context Provider Factory, que a gente passa um AI Context Provider, que é o nosso User Info Memory. Se você for ver, a gente está passando aqui um chat client, tá? Vocês vão entender por quê. E aí, o que tem nesse User Info, né? Esse User Info, ele herda do AI Context Provider, e aí, quando a gente constrói ele, a gente dá override em 3 métodos. No Invoked Core, no Invoking, que é o mesmo princípio que a gente viu no exemplo anterior, e no Serialize, que a gente também tem que passar a informação de serializado, qual é a informação que a gente quer, que é o User Info, beleza? E aí, como é que ele funciona? Antes de chamar a primeira vez, então a gente vai debugar aqui. Eu vou tirar a minha sessão aqui e a gente vai fazer o debug. Chamando a primeira vez, ele vai bater no Invoking Core e aí ele pega as instruções, ele pega algumas instruções e fala assim, ó, se eu não tenho as informações de idade e nome, adiciona instruções para poder pedir, senão eu já tenho. Então aqui, como ele tem nulo, eu boto que peço o nome, e aí se for a idade, peço a idade. E aí aqui ele vai retornar as instruções. As instruções estão aqui, que é como se fosse um append, né? Ele adiciona essas instruções para poder ser executada. E aí ele vai fazer aquela pergunta. Nesse ponto, ele adicionou as instruções, beleza? E aí no Invoked Core, ele recebeu a resposta do modelo. Se a resposta do modelo, por exemplo, se a pergunta do usuário e tudo mais, já tinha o nome do usuário e a idade, ele não ia fazer a pergunta, né? Ele não ia fazer a pergunta de novo. Tá aqui, ó, qual é a capital do Brasil? E aí não vai ter nem o username, nem o user age. Aí ele vai fazer uma chamada, um get response, tá vendo? Ele faz uma chamada e busca um resultado aqui, ó. Isso é legal, porque você pode fazer o que você quiser aqui. Você pode implementar da forma que você preferir. Então aqui a gente está passando um outro modelo para poder fazer essa mensagem com a instrução. Extraia o nome do usuário e a idade da mensagem, senão retorna nulo. E aí ele vai retornar o result com nulo, né? E aqui, ó, você pode ver que a gente está usando o struct output do vídeo passado. E aí, quando a gente for fazer, ele vai retornar nulo. E aí, ele vai falar, olá, antes de responder essa pergunta, poderia, por favor, informar seu nome e tal. Beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou falar assim, ó, meu nome é Carlos e eu tenho 39 anos. Vamos ver se ele vai funcionar. Ele vai ver, ele vai adicionar as instruções, né? Que aí vai fazer. E aí, no Invoked aqui, ele vai pegar as request message aqui, ó. Meu nome é Carlos, eu tenho 39 anos, beleza? Aí aqui eu passo o username Carlos e a idade. Vamos ver? Olá, Carlos, como eu posso ajudar hoje? Então, nesse caso, ele não precisou me pedir as informações. Ele extraiu, ele recuperou, o modelo recebe as informações, salva, acabou. Esse é o fluxo que ocorre. E qual a capital do Brasil? A gente pega aqui o nosso estado serializado, joga para cá e executa. Ele vai fazer a mesma coisa. A capital do Brasil é Brasília. Então funcionou, né, desse jeito. O que é legal desse User Info? Que a gente consegue, depois que executou o nosso código, eu consigo recuperar com aquele get service o User Info Memory, e aí eu conseguiria, por exemplo, fazer uma nova sessão aqui, ó, e passar nessa nova session o meu User Info.
É porque aqui eu deixei de exemplo só, mas a gente não está fazendo. Mas eu poderia mudar minha sessão e manter a informação do usuário. Então o cara abria uma nova conversa, ele ia responder: olá, Carlos, tudo bom? Então ele ia conseguir saber. O que você pega de informações, aí é seu critério no que você da sua regra de negócio e tudo mais. Então essa é a ideia. Você pode salvar as informações igual o ChatGPT faz, que tem várias informações do que você quer, dos seus interesses e tudo mais. Você consegue salvar essas coisas e reutilizar isso em várias sessões, né, em várias sessions. Beleza. E agora, como é que a gente vai fazer? O último exemplo é com tudo. Então a gente vai usar, o nosso último exemplo é com os dois. Então aqui a gente tem o nosso Chat History Provider e o nosso AI Context Provider. Vamos executar ele e a gente vai ver. Eu parei, não sei porquê, mas vamos lá. Beleza? Aí aqui eu vou botar qual a capital do Brasil. Não tem nenhum estado, né? Aquela conversa, ele vai fazer. Ele passa pelos métodos do nossa pergunta, da nossa resposta, e passa pelo Invoked Core para poder ver se tem as informações do usuário. Aí ele fala: olá, antes de responder a sua pergunta, poderia me informar seu nome, por favor? E aí ele tem o estado aqui e tem o nosso AI Context Provider State. Então aqui é o nosso estado State Serialized. Vou pegar aqui, vou botar aqui, vou falar assim: meu nome é Carlos e minha idade é 39 anos. Vou executar. Aí a gente vai botar aqui, vai deixar ele atualizar. E aí aqui, ó, a gente faz esse fluxo. Que aí ele vai executar, vai pegar a resposta e conseguiu recuperar, ó, a minha idade e o meu nome. E aí ele vai atualizar. Aí ele vai falar: olá, Carlos, agora que sei o seu nome e sua idade, posso responder sua pergunta. A capital do Brasil é Brasília. Se precisar de mais alguma coisa, estou aqui para ajudar. Então, nesse caso, ele tem todas as informações do contexto, tem tudo, e tem o nosso Context Provider State. Então, ele tem o Chat History e o AI Context Provider. É assim que a gente consegue salvar informações personalizadas do usuário e informações da conversa. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A ideia da Factory de histórico e de contexto, para você personalizar a memória e deixar o seu agente mais personalizável, mais próximo do ChatGPT e para poder atender às suas regras de negócio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando da série. Qualquer coisa pode mandar mensagem no LinkedIn, nas nossas redes sociais, e nos próximos vídeos a ideia é aumentar um pouquinho mais a complexidade, acrescentar mais ferramentas, acrescentar exemplos mais complexos à medida de deixar mais próximo de um produto em produção, tá? A ideia é essa evolução com vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva.